Oi, gente. Oi, professor Eduardo, Luiz Otávio, Matheus, professora Mariana, Douglas. Boa tarde. Aproveitem para chamar os amigos, os colegas, que o papo hoje vai ser bom, tá? Carolina, seja bem-vinda. Maravilha. Priscila, Maria Eduarda. E aí, Maria Eduarda? Boa tarde. Minha aluna da graduação. Priscila, acompanhei durante o mestrado, agora está no doutorado. E aí, Arthur? Já coloquem para mim o interesse de vocês, se é no mestrado ou no doutorado. Boa tarde, Lucas. Ah, muito bem, Maria Eduarda. Coloquem para mim aí, é mestrado ou doutorado o interesse de vocês. Enquanto isso eu vou... Mestrado. Oi, Lívia. Show. Por que eu gosto muito de falar nesse assunto? Porque eu conquistei muita coisa, tanto no lado pessoal, quanto na vida profissional, a partir do mestrado e do doutorado. E eu adoro falar sobre esse tema porque eu adoro ver o crescimento das pessoas, dos meus alunos. Eu estou tentando fixar aqui, gente. Agora sim. Mestrado, muita gente do mestrado, ninguém no doutorado? Priscila, eu sei que já faz o doutorado e essas dicas são importantes para ela também. Para o doutorado preciso ser mestre. Já tem uma perguntinha aí. Coloquem para mim as perguntas. Doutorado. Olha o Marcos, meu colega. Que legal. Ah, a Carolina também está no doutorado. Show. Professora Mariana, depende. Tem gente que já entra direto no doutorado. Depende do seu projeto, na graduação. E depende da área de pesquisa também. Engenharia é muito comum, na área de letras não é não. Vamos lá, enquanto o pessoal vai entrando, vai chamando o pessoal, eu preciso me apresentar para vocês, né? Alguns já me conhecem, mas tem muita gente nova aqui. E eu fiz a minha formação, a minha graduação é em letras. Eu me formei na Federal de Viçosa, lá em 2009. E quando eu já dava aula, já lecionava, o professor é assim, né? Começa logo cedo, ainda na graduação, dando aula. Eu precisava dar aula, eu precisava trabalhar e por isso eu coincidia a graduação com o trabalho. Eu tive a oportunidade de apresentar um banner num evento de iniciação científica lá da UFV. E a partir da apresentação desse banner, quando elogiaram o meu trabalho, perguntaram se eu era do mestrado e eu não conhecia, né? Eu não sabia como ingressar, eu pensava que a pessoa tinha que ser... eu pensava que não era para mim, resumindo. Nessa apresentação do trabalho, muitas pessoas então gostaram, né? Fizeram essa pergunta e ficou essa vontade. Eu comecei a pesquisar, a conversar com pessoas, com os meus professores que tinham um mestrado. Fiz a prova no departamento de educação lá da UFV, porque não tinha mestrado na área de letras lá na UFV. Não passei na prova, então eu vou contar para vocês também os meus erros, né, que é importante a gente aprender com os erros dos outros. E
Fiquei sabendo por uma amiga de Itaperuna, não sei se vocês conhecem, eu sou de Minas, e essa amiga de Itaperuna, no Rio de Janeiro, me falou do programa de cognição e linguagem. Falou que tinha a ver comigo, que tinham professores, é um programa interdisciplinar, mas que tinham professores da área de letras. E o que eu fiz na hora? Fui para o site verificar, ver o currículo dos professores, os projetos, e fiquei encantada porque tinha uma professora que trabalhava especificamente com o meu objeto de estudo, que eu trabalhei no TCC, no trabalho de conclusão de curso. Então foram várias coincidências, né, e pessoas que foram me apontando os caminhos, que eu era muito nova na época e na minha família eu era a única que tinha feito graduação. Eu não tinha esse contato, eu não sabia o que era mestrado e doutorado, enfim. E aí, terminando o doutorado, eu tive a oportunidade de trabalhar como revisora de textos numa revista da UFV, Educação em Perspectiva. E com isso fui me interessando, além de lecionar pela área da pesquisa, pela área de revisão de textos. Naquele mesmo ano, em 2010, fiz a minha inscrição para o mestrado em cognição e linguagem, sem conhecer ninguém. Peguei um ônibus e fui com a cara e com a coragem para Campos dos Goytacazes. A prova foi no mesmo dia, eu fiz a prova escrita, a prova de inglês. Já tinha submetido o pré-projeto com o mesmo assunto do TCC, então isso facilitou muito. Eu já tinha um artigo publicado numa revista e o meu projeto foi aceito. Amanhã eu vou falar especificamente sobre essas etapas do projeto, da entrevista, da escrita. No doutorado, entre o mestrado e o doutorado, não tinha o doutorado na UF. Aí eu fiquei de novo. O que eu faço? Para onde que eu vou? Eu fico aqui em Campos, eu volto para Minas. Só que assim que eu apresentei, terminei a dissertação, apresentei para a banca, um mês depois surgiu uma oportunidade de ser professora substituta no Instituto Federal, lá em Quissamã. Tá vendo que eu gosto aí de ir para várias cidades. Fui para Quissamã, fui aprovada, e aí depois, gente, com o mestrado, ele te dá muitas oportunidades. Então, se você quer dar um up na sua carreira, se você quer ser docente, vale muito a pena. Continuei lecionando e conheci o professor Gerson, trabalhei no projeto de extensão. Eu ainda queria aprender mais, né? Queria me especializar mais, e a UENF, as instituições, elas trazem essas oportunidades. São tanto a minha graduação quanto o mestrado e o doutorado foram em instituições públicas. Um ano depois que eu tinha finalizado o mestrado, já estava lecionando tanto no IFE quanto numa instituição privada. E no outro ano já abriu o edital, o primeiro edital do doutorado em cognição e linguagem. Nisso, gente, eu tinha trabalhado muito. Eu tinha publicado. No mestrado eu tive bolsa de estudos, eu optei por ficar por conta de estudar, de participar de eventos, né? Então vocês reparem que eu tinha um objetivo em mente. Foi um ano me preparando para esse mestrado. Depois, no mestrado, optei por descer alguns degraus, né? Porque antes eu já trabalhava, pedi demissão lá em Minas, fui ganhar metade do valor que eu ganhava lá em Minas, mas eu tinha um sonho de ser mestra e ser doutora, tá? Em 2014 veio o primeiro edital do doutorado em cognição e linguagem. Eu fui aprovada em primeiro lugar nesse doutorado, né? Inclusive com 3 professores interessados pelo meu pré-projeto, né? E esse pré-projeto, ele não foi continuação do projeto do mestrado, porque muita coisa mudou. Essa experiência no Instituto Federal me trouxe outras inquietações. Eu precisei... Oi, Douglas, também sou sua fã. Eu tive a oportunidade de participar de vários projetos, eventos, como eu falei com vocês, e isso enriquece muito a vida da gente. Quando a gente tem esse objetivo, esse propósito, quando a gente quer crescer,
a gente consegue tudo, né? Então, o meu objetivo dessas lives é porque eu recebo muitas perguntas de pessoas que sonham em fazer um mestrado e doutorado, e a maioria das pessoas, assim como eu, acha isso muito distante. Não é pra mim, eu não consigo, é muito difícil, medo de falar, de entrar em contato com um professor, com um colega. Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Tá? Então agora vamos passar para as perguntas que eu recebi e trouxe aqui para vocês. Vocês podem ficar à vontade para colocar outras perguntas, tá? Que o objetivo é conversar, e a partir desse resuminho que eu fiz da minha trajetória, eu vou, para vocês entenderem os contextos e as minhas experiências. Não falei da oportunidade incrível também que eu tive. Antes de terminar o doutorado, eu recebi uma proposta para lecionar na Universidade Cândido Mendes, onde eu sou professora e tutora atualmente. Eu fui convidada para participar de um projeto de pedido de doutorado na instituição. O coordenador do curso viu o meu currículo, se interessou, viu que eu tinha muitas publicações, que eu ia acrescentar no programa, e eu tive essa oportunidade. Então eu terminei meu doutorado 6 meses antes, para poder... Vou falar daqui a pouquinho como que eu escolhi o meu orientador. Eu tive essa oportunidade de lecionar na Cândido Mendes, tanto no mestrado e no doutorado. Eu trabalhava com a disciplina de escrita científica no mestrado profissional. E hoje em dia eu continuo como orientadora, tanto de mestrado quanto de doutorado. Vamos lá. Então a primeira pergunta que eu selecionei aqui, né? Qual que é o tópico de hoje? Eu quero ser mestre e doutor, só que eu não sei por onde começar. Por onde que você começa? Não comece escolhendo o orientador nem pela prova. A gente vai chegar lá ainda, né? Afinal são 3 dias, é muita coisa, muita informação. Primeira coisa que você tem que saber, né? O que é um mestrado, um doutorado? Muita gente, eu vejo muitas pessoas, são algumas situações que eu percebi nessa minha trajetória. Sai da graduação sem ter uma perspectiva e vê uma oportunidade de receber uma bolsa de estudos e acha assim, eu vou fazer essa prova porque eu não tenho outra opção, e acaba fazendo, não se identificando, e então achando que a vida do mestrando é receber a bolsa de estudos dele lá e ficar por conta da pesquisa. Só que não é apenas isso. A realidade é que o mestrado e o doutorado precisa ser levado como um trabalho. É um trabalho, como qualquer outro. Então você tem que levantar cedo, você tem que ler muito, você tem que escrever muito, você tem que participar de reuniões, inclusive com o seu orientador, participar de todas as atividades do programa, é muita cobrança para publicação, participação em projetos. Só que isso também, o aprendizado é gigantesco, as oportunidades que você tem de apresentar o seu trabalho, tanto no Brasil quanto no exterior. Eu também tive essa oportunidade, tá? Então é muito importante que você saiba quais serão os seus deveres, quais serão as suas atividades enquanto mestrando e doutorando. Então o mestrado são 2 anos, o doutorado são 4 anos. E o objetivo do doutorado, qual que é? Desculpem, do mestrado primeiro, né? O objetivo do mestrado é você aprofundar os seus conhecimentos a respeito de um determinado tema, e você pode tanto continuar estudando sobre o seu objeto de pesquisa, os mesmos autores da graduação, ou você também pode mudar o seu objeto de pesquisa. Então a ideia é você aprender a pesquisar, a fazer uma reflexão teórica, e acontece também de você submeter um pré-projeto e vendo as disciplinas, lendo mais sobre o assunto, conversando com seus professores e com seu orientador,
desse projeto ser alterado depois. Isso aconteceu comigo no doutorado, dá um desespero danado, não sei se já aconteceu com mais alguém aqui, mas no final deu certo. Tá? Então, no mestrado, numa instituição pública, por exemplo, as disciplinas são oferecidas durante a semana, de segunda a sexta ou de terça a quinta. Então, quem trabalha, quem não pode se dedicar exclusivamente ou quem não pode conciliar o mestrado com o trabalho, precisa optar, né? Precisa escolher e ter uma prioridade mesmo, que foi o que eu fiz. Não é todo mundo que faz, mas eu digo que eu aproveitei muito mais o meu mestrado porque eu fazia as minhas revisões de texto, dava algumas aulas particulares, mas não quis me vincular a nenhuma instituição de início, porque eu não tive oportunidade de estudar, ficar por conta de estudar na graduação, eu quis fazer isso no mestrado, tá? E o doutorado, o objetivo dele, então no mestrado você aprende a pesquisar. O mestrado é muita informação, é muito conhecimento e isso exige que você tenha disciplina e se dedique à leitura, à escrita, para você aproveitar o máximo possível, tá? Deixa eu ver se tem alguma... Vai ficar gravado por 24 horas, Laís. Depois eu vou colocar lá no Telegram, pra gente poder conversar mais, né? Porque aqui a gente só tem 1 horinha e podem surgir outras dúvidas. O Lucas disse que se inscreveu num programa de mestrado recentemente. Agora que divulgaram a relação de inscritos, estou apreensiva. A maioria dos candidatos tem quase 10 anos de vida acadêmica e eu sou recém-formado. Isso não quer dizer absolutamente nada, tá? Foca em você, estuda, né? Você parece que já fez, não sei se fez todas as etapas, mas uma das perguntas que me fizeram foi assim: Karine, eu acho que eu nem vou tentar o mestrado, porque eu não participei de nenhum projeto de iniciação científica na graduação e não tenho nenhum artigo publicado. Eu tenho chances? Você tem mais chances do que uma pessoa que tem essa experiência, mas que não escreveu um bom projeto de pesquisa, alinhado às linhas de pesquisa do programa de pós-graduação, alinhado aos projetos do orientador, um texto bem escrito, com a metodologia bem definida, com uma justificativa que seja coerente também com as linhas de pesquisa e os objetivos do seu programa de pós-graduação. Então tem todo um cuidado aí com o pré-projeto, com a entrevista, com a prova escrita, que você consegue se destacar mesmo sendo recém-formado, tá? E dependendo do orientador, ele até prefere alguém, um aluno recém-formado que esteja com tempo disponível, que possa se dedicar exclusivamente ao programa, porque ele vai produzir muito mais, tá? E ele tem... Muitas vezes, quem já tem experiência acadêmica, às vezes experiência profissional, mora em outra cidade, fica muito mais difícil, é possível, né? Mas fica muito mais difícil para a pessoa produzir, se dedicar, participar dos eventos, que é algo que faz parte, essa divulgação da pesquisa científica, e a gente precisa participar. Vamos lá. Então, no doutorado, qual que é a grande diferença? E muita gente não consegue ingressar no doutorado por causa do objeto de estudo do seu pré-projeto. O pré-projeto do doutorado, ele é diferente do mestrado. No pré-projeto você tem que propor algo inovador. Você tem que, ao final, principalmente se for um doutorado profissional, um mestrado profissional, você precisa entregar um produto, por exemplo, como um manual, um vídeo, um aplicativo, software, dependendo da área de atuação, tá? E isso tudo, gente, está muito bem explicadinho no edital. Eu vou contar para vocês a minha experiência enquanto professora e enquanto docente, ex-aluna de programas de pós-graduação, como candidata.
mas vocês precisam ler o edital de vocês e ver o que eles pedem especificamente. Tá? Eu não vou conseguir aqui atender a todos os editais. Vamos lá. E aí, como saber se você tem perfil? Né, como eu falei, na graduação, terminei a graduação, não sei o que fazer, isso acontece muito, tá? Terminei a graduação, não sei o que fazer, tem uma bolsa ali de R$ 1.200 do mestrado, vou fazer, vai que eu passo. E aí é aprovada, mas fica frustrada porque não era o que queria, né? Não era o que a pessoa queria. E às vezes ela nem termina o mestrado e o sonho de fazer um doutorado também se perde aí no meio do caminho. Por que você faz o mestrado, né? No meu caso, eu tinha o sonho de ser professora de uma universidade. Tá? Eu tinha isso em mente. Eu queria ser professora do ensino superior. Eu queria formar os professores da próxima geração. E para isso eu precisava estudar, eu precisava pesquisar. Você pode também querer ser pesquisador, né? Trabalhar, para quem tem bacharel, pode ser pesquisador de uma universidade também, pode ser pesquisador de instituições privadas, enfim. Você também tem a oportunidade, né? Como saber se você quer fazer isso mesmo? Você quer se especializar sobre um assunto? Tá? Sobre um único assunto? Quer ficar expert naquele assunto para poder depois palestrar, por exemplo? Karine, não quero nada não quero dar aula, né? Não gosto, não nasci para isso. Você pode também ser palestrante, tá? E para isso, quanto mais você tem experiência sobre o assunto e querendo ou não, o título, né, de mestre, ele pesa em algumas instituições para você ter abertura para isso. E também, como eu disse, que foi o meu caso, para eu dar um up na minha carreira. Eu lecionava já, mas eu lecionava assim, eu cheguei uma época a trabalhar em 7 escolas em 3 cidades diferentes. É possível? 2 aulas ali, 3 aulas ali, só que era ensino fundamental, ensino médio e tinha algumas características que eu não me identificava muito. Eu preferia estar num ambiente como o da graduação, onde as pessoas, elas sabem, ou pelo menos a maioria delas, né? Elas escolheram estar ali, elas sabem o que estão fazendo ali, elas querem se desenvolver, tá bom? Deixa eu ver se tem perguntinha. Isso, aí eu acabei falando sobre o Douglas. Isso, o estrito sensu, que é o mestrado e o doutorado, não deve ser visto como uma mera continuação ou complementação da graduação, não. É muito mais e tem que estudar muito, tem que se dedicar muito, tá bom? Eu pulei algumas perguntas porque serão temas de amanhã, mas cabendo aqui, e daqui a pouco eu respondo para vocês lá no direct. Pode ser? Porque senão vai fugir um pouco aqui das perguntas que eu preparei sobre por onde começar, né? Então eu já falei sobre as características do mestrado, as características do doutorado, como saber se você tem perfil, né? Não é para fazer porque o seu primo fez, não é para fazer porque você não tem outra alternativa. Você precisa se identificar com aquilo. E quando você tem uma inquietação, quando você tem uma problemática, quando você tem esse objetivo, você vai muito mais longe, tá? Então, o processo de seleção, como que ele funciona na maioria dos editais? O que que pede? No mestrado, vai te pedir o currículo, análise do currículo, e aí vocês já ouviram falar no Lattes, no currículo Lattes? Tá? É um currículo acadêmico e que está disponível online. Os professores do ensino superior, eles precisam ter esse currículo Lattes. E você, enquanto pesquisador, também precisa ter. Então já faz o seu currículo Lattes. Se vocês quiserem, eu tenho um manual que explica o passo a passo como fazer isso, tá? Vocês podem me pedir depois por direct. Então tem a análise do currículo, que quando você faz a sua inscrição, você já imprime o seu currículo e envia.
Você tem que apresentar um pré-projeto de pesquisa. O que é isso? Você mostrar para os avaliadores e para o seu futuro orientador, né, o possível orientador, sobre o que você quer trabalhar, qual a sua temática, qual a sua problemática, a sua hipótese. E um cuidado que você precisa ter é de linkar o seu pré-projeto, o seu tema, a uma linha de pesquisa do programa. E onde que eu vejo isso, Karine? No site. No site do programa você vê a linha de pesquisa, tem o currículo Lattes dos professores, tem os projetos que os professores participam, tá? Terceira etapa. Então, enviou o currículo, enviou o pré-projeto de pesquisa, você vai também precisar fazer uma prova escrita. E geralmente são artigos científicos que você lê. Alguns programas, eles pedem eles passam pra gente material de conhecimentos mais gerais. Por exemplo, lá na Cognição e Linguagem, a gente lia 2 textos sobre o programa interdisciplinar. O que é? Como que funciona? Qual o objetivo dele? E também, na minha época, lá em 2010, quando eu fiz, agora o programa mudou um pouco e como eu disse, cada programa tem sua característica. Você faz uma prova específica para aquele professor ou para aquela linha de pesquisa, tá bom? Então tem que ler muito, tem que estudar muito. Essas etapas do processo de seleção já vão te mostrar se você tem interesse ou não. Pessoal, eu acho que quando trava, vocês têm que sair e entrar de novo. Tá travando ainda? Oi, Marcos, obrigada. Oi, Fernanda. Estão me ouvindo? Digam aí pra mim se estão me ouvindo. Vou continuar. Vamos lá. Enviou o currículo, enviou o pré-projeto de pesquisa, você vai fazer a prova de conhecimentos específicos e gerais, isso tem tudo no edital, e você também vai fazer a prova de língua inglesa no doutorado, língua inglesa ou língua espanhola, no mestrado. No doutorado, que bom, Lara, obrigada. No doutorado, você já faz, às vezes, dependendo do edital, você faz prova para duas línguas, né? Provas de inglês e de espanhol, prova de inglês e italiano, prova de inglês e francês. Por exemplo, na área de linguística, não sei se tem alguma colega aí de letras, eles pedem, se você for da área de análise de discurso, eles pedem que você faça uma prova de francês, porque vai ser necessário que você leia textos em francês, tá? E aí a gente vai falar muito sobre essa etapa da prova de língua estrangeira na live de sábado com a Joyce, que tem experiência como professora, estudante, tem experiência no exterior também, ok? A entrevista, você precisa se preparar para uma entrevista também, que geralmente é depois dessa etapa de exame de currículo, examinou o seu próprio projeto, você foi aprovado nas provas, tanto na prova específica quanto na prova de língua estrangeira, você é chamado para entrevista. E eu vou falar detalhadamente como vocês precisam se preparar para essa entrevista amanhã. Aqui é mais um geralzão para vocês entenderem como que funciona, quais os objetivos de um programa de pós-graduação, quais são as atividades e quais são as atividades desses alunos a partir do momento que você se insere aí nessa vida acadêmica e de pesquisa. No doutorado, alguns doutorados eles também pedem um memorial descritivo, um memorial sobre a sua trajetória acadêmica e profissional. Tranquilo? Karine, é muita coisa, realmente são muitas etapas, e é por isso que
Eu já fiz essa live agora, porque a maioria dos editais sai no final do ano, lá para outubro, novembro. Você já precisa se preparar agora. Já faz o seu currículo Lattes, já vai para o site, já vai para o Google procurar um programa de pós-graduação perto de você, ou se você já conhece um programa de pós-graduação, já pesquisa, lê sobre os as linhas de pesquisa, sobre os projetos dos professores, ok? No final da live eu vou fazer um desafio aqui com vocês, para encorajá-los a fazer isso. Vamos lá. A bolsa de estudos, todo mundo tem bolsa de estudo, como que eu faço para conseguir uma bolsa de estudo? Está cada vez mais difícil conseguir uma bolsa de estudo, infelizmente. Mas as instituições onde elas exigem dedicação exclusiva, elas têm as bolsas de estudo, principalmente para quem passa nos primeiros lugares. E o que é dedicação exclusiva? 40 horas semanais, tá? Essa bolsa de estudos, ela é por competência. Você passou em um dos primeiros lugares, você tem um currículo bom, você fez uma boa prova, tá? Tem experiência em participação de projetos. E aí, como que eu escolho esse programa de pós-graduação? Deixa eu ver a pergunta do Lucas aqui. Vale a pena se inscrever em vários programas de mestrado ou é melhor focar em apenas um? No meu caso, eu foquei em um. Eu joguei todas as cartas em um. Mas eu conheço pessoas que se dedicaram, que focaram totalmente, diminuíram a carga horária no trabalho e participaram de mais de um processo seletivo, inclusive passou nos 2 processos seletivos. Você só tenta conciliar, né? Você vai mudar algumas coisas, alguma metodologia, algum referencial teórico, dependendo do objetivo da pós-graduação, do edital, mas tenta trabalhar com o mesmo objeto de estudo para você não ficar inseguro, porque se você não tem segurança nenhum nem outro, se você não tem tempo para se dedicar, você vai acabar falhando, por exemplo, na entrevista, ficando muito nervoso ou ficando ansioso. Isso pode desencadear vários até problemas de saúde, né? Então você vê aí o seu ritmo, o seu tempo, se você tem disponibilidade, maravilha, tá? Depois você vai escolher. Isso é fantástico, né? Escolher onde estudar. Então dá para fazer sim, se você tem tempo para se dedicar. Às vezes também vale mais a pena, como eu tenho algumas alunas, né, que eu acompanho, elas preferem focar naquele programa de pós-graduação porque é na cidade onde elas moram, e como o programa às vezes pede publicação, ele pontua se você tem artigos publicados, você consegue um resultado melhor, elas preferem, ao invés de tentar se dedicar a escrever 2 pré-projetos, a participar de 2 bancas, elas preferem se dedicar à escrita dos artigos para publicação. Então você tem que ver qual o seu objetivo e traçar as estratégias, tá bom? E a pós-graduação, muita gente também não sabe, né? O que é pós-graduação? Tudo que você faz após a graduação. Então tem a especialização, o MBA, a especialização. Você tem a oportunidade de se especializar em um tempo mais curto, geralmente são 12 meses, você escreve um TCC também e é algo mais prático, é algo bem específico. Por exemplo, eu tenho uma especialização em implementação e gestão da educação à distância, ou seja, eu via que a EAD, o ensino à distância, estava crescendo e falei, vou me especializar sobre esse assunto, para quando der o boom, e chegou agora, né, chegou a hora, essa pós eu terminei em 2015, eu tenho condições de trabalhar com isso, eu não fui pega de surpresa. Então tenho a oportunidade de fazer especialização, e eu fiz a especialização depois do mestrado, quando eu já tinha terminado o mestrado. O MBA é mais voltado para mercado de trabalho, para empresa, tá? E o MBA, tanto a
especialização quanto o MBA, o retorno que você tem financeiro, né, a promoção no seu trabalho, ela é mais baixa também do que um mestrado em estrito sensu. E a sua pontuação, se você for prestar um concurso, ela é mais alta se você faz o estrito sensu, que é o mestrado e o doutorado, tá? Se você quer lecionar no ensino superior, você tem mais chances de se você faz um estrito sensu, e é um ano a mais que você precisa se dedicar, tá? Laís, o pré-projeto, exatamente o mesmo, eu não recomendo, porque esses são programas diferentes, objetivos diferentes, linhas de pesquisas diferentes. Você tem que, na justificativa, por exemplo, apontar isso. Qual que é a contribuição do seu trabalho, da sua pesquisa para aquele programa de pós-graduação. Mas o seu objeto de pesquisa, as suas referências, você pode aproveitar em um ou outro, tá bom? A teoria também que você vai se embasar, você precisa modificar. Por exemplo, se eu tenho, que é o caso da UF, eu tenho o programa de cognição e linguagem e eu tenho o programa de sociologia política. Na cognição e linguagem, eu posso utilizar, por exemplo, teóricos da educação e teóricos da linguística, por conta da minha área, e porque tem uma linha de pesquisa sobre essa temática, essas temáticas, essas teorias. Já na sociologia política, eu preciso mudar um pouco o foco. Se o meu objeto de estudo é escrita, né? Na cognição e linguagem, eu vou falar sobre a escrita no viés da educação e da linguística. Na sociologia política, eu vou falar da escrita, mas de uma maneira mais social, política, né? O que a escrita, por exemplo, sobre o empoderamento da escrita, sobre questões. Eu preciso então utilizar outros teóricos, mas tem casos e casos. Depois, se você quiser entrar em contato comigo, a gente conversa sobre essa sua vontade, tá bom? Sobre essas duas opções que você tem. E vamos lá. Sim, me perguntam muito também, eu não sei se vocês já repararam, eu respondo muitas perguntas lá nos stories. Como que eu dou início à escrita do pré-projeto de pesquisa? Muita gente trava aí, tá? Tanto no mestrado, quando a pessoa sai da graduação e não tem experiência nenhuma acadêmica, né? Começou a trabalhar, tem lá 10 anos de experiência profissional, mas não tem essa experiência de escrita, de pesquisa. Por onde que eu começo? E o doutorado também, porque você pode mudar de programa de pós-graduação e ficar totalmente perdido porque você não conhece. E por isso que o edital, você estudar o edital é essencial. E no doutorado, você precisa, como eu já falei, propor algo, né? Você tem que trazer como resultado um produto para essa pós-graduação. Obrigada, Lucas. O Rafael Garcia, Rafael lá da minha cidade, lá de Miraí, fez mestrado, doutorado, também é um exemplo pra gente, e é professor da UFV. É muito comum escrever o projeto de pesquisa visando a orientação de um professor da instituição, por isso que geralmente os projetos são diferentes. Isso, exatamente, ótima dica, por isso que eu falo, olha o currículo Lattes dos professores. Mas às vezes a gente encontra também professores que fazem uma pesquisa próxima, né? Mas utilizam teóricos diferentes. É bacana se você ler e utilizar, até citar esses professores no seu pré-projeto, nas referências do seu pré-projeto, porque primeiro esse avaliador, esse possível professor, ele vai ter afinidade, ele vai se conectar com você. Peraí, o cara está citando o mesmo teórico que eu uso, que interessante. Então terá um interesse aí, com certeza. Excelente lembrança aí, Rafael. Vamos lá. Então já falei do Lattes dos professores, que é super importante, né? A gente não olha o Instagram, o Facebook
das pessoas? Vamos olhar também o currículo Lattes. A estrutura do pré-projeto. Falar rapidamente também. O que eu tenho que escrever, né? Por onde que eu começo? A gente está falando da escrita desse pré-projeto. Então você já sabe qual vai ser o seu objeto de pesquisa, objeto de estudo, quais as linhas de pesquisa, você já conhece o currículo do seu orientador, já sabe com quais projetos ele desenvolve. Você vai partir para a escrita em si. E aí, gente, muitas pessoas não conseguem começar a escrever, entram em pânico, têm medo de escrever mesmo, tá? E por que esse bloqueio? Porque muitas pessoas pensam que a primeira versão já vai ser a versão final, que a gente vai participar do processo seletivo com aquela versão, mas não. Por isso, quanto antes vocês começarem a escrever, melhor. Você vai escrever, você vai amadurecendo as suas ideias, você vai começar a ler mais sobre o assunto, vai ter mais afinidade e vai também trocar figurinhas com seus colegas. Lê o meu projeto, o que você acha? Você tem mais experiência que eu, você pode ler, você pode me ajudar, você pode me dar algumas dicas, tá? E aí a estrutura é da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. São as páginas pré-textuais, capa, folha de rosto, resumo, sumário e as páginas textuais. Introdução, objetivos, problema, hipótese, revisão da literatura, metodologia e o cronograma. Quem já fez um TCC na graduação já tá sabendo do que eu tô falando, tá? E as páginas pós-textuais, referências, apêndice, anexo. E aí eu tento falar sobre tudo isso aqui no meu perfil. E vocês podem ficar à vontade para me perguntar outras coisas, tá? Então, cada programa pede um projeto diferente. Na verdade, Laís, cada programa ele tem as suas regras, né? E no edital você consegue todas essas informações. Mas o pré-projeto é uma ideia, é o que você pretende apresentar e pesquisar durante esses 2 anos. E aí a ideia o que vai chamar a atenção, o pré-projeto que chama a atenção do avaliador, do orientador, é aquele que tem mais características próximas, né, ao programa de pós-graduação e principalmente a linha de pesquisa daquele orientador. E como que você vai saber qual a linha de pesquisa dele? Olhando o currículo, olhando os projetos. É regra ter um artigo publicado? Não, te ajuda muito. Eu lembro que na minha época eu já tinha um artigo publicado e chamou a atenção da banca. Depois os professores me falaram, não, quando eu vi que você veio da UFV, que já tinha experiência em projetos, a gente olhou sua prova, você escreve muito bem e você tinha um artigo publicado, todo mundo se interessou por você, né? Os professores da letras tiveram interesse, porque querendo ou não, essa pessoa já tem essa experiência, vai me dar menos trabalho, não é isso? A gente, enquanto orientador, pensa nisso também. E isso, olhando a própria página do programa, você vai saber qual projeto que eles têm interesse, né, em aprofundar. Deixa eu ver o tempinho que a gente tem. 10 minutinhos, deixa eu ver se alguém mandou pergunta. Não, lá na caixinha. E eu vou dar o desafio que eu vou propor para vocês para amanhã a gente poder conversar mais sobre o projeto, as etapas em si, né? As minhas dicas, o que eu errei, o que eu acertei, o que dá para fazer, as minhas sugestões enquanto aluna e enquanto professora. O desafio é, quem ainda não sabe o pré-projeto, quem ainda não sabe, quem não escolheu, quem ainda não se decidiu pelo programa de pós-graduação, e aí vocês vão ter que decidir também e ver aí a logística. No meu caso, eu precisei me mudar de cidade. Pedi demissão e me mudei de cidade, era o meu sonho, tá? Então eu joguei todas as cartas e deu certo, né? Porque eu me dediquei muito, muito, muito.
no primeiro semestre de 2010, eu trabalhei pra caramba, de domingo a domingo, para poder juntar uma grana e no segundo semestre trabalhar um pouco menos, né, para poder estudar. E eu fiquei 3 meses em foco total. Eu desligava o telefone aos finais de semana, porque Viçosa, quem conhece, é muita festa, né? Então eu desligava meu telefone 3 dias na semana e ficava estudando o dia inteiro, tá? Amanhã eu vou falar como que eu estudava e vou passar umas dicas para vocês, porque quando eu participei do processo seletivo do mestrado em educação da UFV, eu estudei errado. Eu estudei tudo errado. Eu não soube estudar, tá? Então eu vou contar isso para vocês também. O meu desafio... Tô enrolando não, hein, gente? O meu desafio é que vocês acessem esses programas de pós-graduação e estudem os programas. Anotem aí a linha de pesquisa, quem são os orientadores, acessar o currículo Lattes desses professores, no próprio site tem o link, olhar os eventos que os programas já promoveram, olhar as publicações. Se você faz mestrado, quais foram as dissertações já publicadas? Qual o objetivo delas? Quais referenciais teóricos os alunos usaram? Já é um caminho para você se sentir mais seguro sobre o seu pré-projeto e mais seguro para entrevista. Enquanto aluno de doutorado, mesma coisa, dá uma olhada na tese. Se você não entendeu ainda a diferença entre mestrado e doutorado, muita gente perde nessa aí e os avaliadores nem olham o pré-projeto porque vê que é um projeto para mestrado, não é um projeto para doutorado. Você tem que propor algo inovador, tá? Principalmente se for um mestrado profissional, que eu tenho experiência enquanto professora. Então eu vou pedir para vocês olharem, acessarem o site e trazerem mais dúvidas para amanhã, né? Para vocês se decidirem, escolherem, para vocês falarem para mim o que vocês perceberam a partir de tudo que a gente conversou aqui hoje, tá? E aí outra coisa, eu quero encorajá-los também a vocês entrarem em contato com outros pesquisadores que estudam nesse programa, com os professores também. Você consegue o contato pelo currículo Lattes, vocês conseguem... Eu vou dar o exemplo da Ana Amália, que ela está até online aqui, a professora Ana Amália, a psicóloga Ana Amália do IFE, de Alagoas. Ela entrou em contato comigo há umas 3 semanas e começou a falar sobre o objeto de estudo dela, experiências. E aí ela falou que estava trabalhando sobre permanência na educação. Gente, não é que eu faço parte de um grupo de estudos de permanência na educação? Passei tudo que eu tinha para ela e ela já vai entrar em contato com o meu orientador e talvez ele até cooriente o trabalho dela. Muito legal, né? Então, às vezes, assim, a gente fica com medo de entrar em contato, com medo de falar, mas principalmente as pessoas que estão nas redes sociais, elas querem ajudar, elas querem compartilhar o conhecimento. Então, fica esse desafio para vocês invadirem aí o currículo Lattes dos professores, estudarem, conhecerem mais, para vocês também terem certeza se é isso mesmo que vocês querem. E aí eu vou passando mais dicas para vocês amanhã, ok? Tudo que vocês precisarem, modelo de pré-projeto, ajuda com Lattes. Eu coloquei alguns links no link da minha bio, tá? E lá naquele link tem um canal do Telegram, tem o meu currículo Lattes para vocês verem também como modelo. Eu vou colocar o desafio... Como eu tenho pouquíssimo tempo, eu vou colocar o meu desafio na próxima postagem, tá bom? Aí a Laís disse que ela e o esposo se mudaram de cidade. Lívia, pode contar comigo, tá? Aí, que maravilha. Você tem um artigo, mas não publicou, dá tempo ainda. Geralmente a gente, né, às vezes numa revista não vai dar tempo porque demora... 1 ano, 2 anos para você ter uma resposta.
Mas tem umas que você também consegue em 6 meses. Ou também você pode publicar em anais de eventos, que é muito mais rápido. Vou responder todas as perguntas do Instagram, tá? Durante esses 3 dias. Muito obrigada, eu adorei estar com vocês aqui hoje. Muito obrigada, parabéns para quem ficou até o final, né? São pessoas que sabem o que querem. Eu vou encerrar aqui, senão o Instagram me corta, tá bom? Essa live vai ficar salva por 24 horas lá no IGTV e depois eu vou começar a continuar conversando e dando assistência, ajudando todo mundo lá no Telegram, tá? Pra gente fazer uma comunidade. E eu faço isso porque é muito mais fácil quando a gente tá junto, né? Quando tá junto com outras pessoas que estão determinadas também, que têm o mesmo objetivo, a gente vai muito mais longe, tá? Muito obrigada, adorei estar com vocês. Amanhã a gente tá junto de novo. Grande abraço!